O cientista Michael Nicoleles já previu a chegada dos 400 mil mortos. E é o que está acontecendo. E também ele propôs que a única saída, muito bem lida por ele, é pela sindemia. O que eu quero dizer? Devemos ler o problema do Covid a nível mundial como uma sindemia e não uma pandemia. Qual que é a diferença? Os médicos erroneamente leem a pandemia como um problema natural da natureza que surgiu e que é necessário combater desta maneira. Não. É um problema originário do modo de produção capitalista que produz destruição de todos os aspectos da vida, inclusive da organização da polis, da sociedade, etc. e tal. Pois bem, temos esse problema. Então, a única saída é a reorganização da polis em vários sentidos, questões arquitetônicas, saneamento básico, promoção da saúde como prevenção e não somente a cura da doença, promoção educacional, espiritual e etc. Não é somente a vacina que vai curar, porque nós estamos dentro de um problema político. No Brasil está mais do que evidente, não é necessário colocar. O que existe é um contexto repleto de desinformação que em algumas igrejas evangélicas pregam para os seus fiéis cotidianamente de que a culpa é única e exclusivamente dos governadores. A gente vê isso de maneira muito bem clara em algumas igrejas por aí. Basta você ver o cenário e você vai entender de quem eu estou falando. E isso vai alimentando o gado deles, criando um monte de gente reacionária, burralda, negacionista de tudo que acontece ao redor. É nesse contexto que as esquerdas institucionais estão dormindo no ponto porque eles são tão democratas, mas tão democratas, que eles estão em berço esplêndido esperando 2022. É assim que está Ciro Gomes, é assim que está o senhor Lula, que, aliás, erroneamente também diz que a solução do problema do Covid é a vacina. Não, ele não entendeu que o problema é político e a solução é só, única e exclusivamente política. Miguel Nicoleles já falou isso, já alertou várias vezes. Nós vamos chegar agora no inverno e está para chegar uma terceira onda. E neste contexto de terceira onda, Bolsonaro ri porque ele atuou sistematicamente para a expansão do vírus. A tese do professor Paulo Giraldelli, que ele nomeia de bolsovírus, faz sentido e é muito bem claro, porque Bolsonaro casou-se com o vírus e ele atuou de maneira significativa para o espalhamento disto no Brasil. A tese dele, totalmente eugenista e nazista, da imunidade de rebanho, ou seja, deixar todo mundo se contaminar e sair às ruas, somente os mais fortes vão sobreviver. Você quer uma comprovação disso dentro dos discursos dos seus ministros? Paulo Guedes. Qual é o problema para o Paulo Guedes no governo? É que os idosos estão vivendo demais. Isso é um problema para ele na Previdência. A sua assessora também falou que é um problema também. Então eles têm essa postura nazista de que isto é um projeto para salvar o Brasil, porque somente os fortes vão sobreviver. Os fracos que morram. É isso que eles pensam. E aí você vê a esquerda do Dom Lula, que quando governou, agora que eles fazem críticas à reforma da Previdência, vamos lembrar que a reforma da Previdência não começou com Michel Temer. Começou com eles. Michel Temer aprofundou e Bolsonaro também. Outra coisa que é preciso lembrar, o PT era um partido de movimento social e o PSDB era um partido de parlamento, isso dizia o Fernando Henrique, a diferença entre os dois. Hoje não.
O PT ficou com inveja do PSDB e se tornou um partido de parlamento. E quando governou, esqueceu dos movimentos sociais e, inclusive, em alguns momentos, os reprimiu. Vamos lembrar a lei antiterrorismo da senhora Dilma Rousseff, tá? Que hoje o Bolsonaro utiliza. Vamos lembrar a reforma da Previdência que eles iniciaram e por isso, e por essa razão surgiu o PSOL. Não foi só por conta da corrupção, foi por conta disso também. E quando o PT ficou muito tempo governando, os movimentos sociais deixaram de lado, não começou a ter aquela participação de uma democracia participativa, os movimentos sociais ficando de lado, as pessoas também, e a sociedade da qual, na cabeça de Lula, a pessoa para viver bem é comer arroz, feijão e tomar cerveja no final de semana e conversar com os amigos. Esqueceu de um forte processo educacional de visão crítica puramente freiriana. Eu acho que ele esqueceu de Paulo Freire. E o que criou foi um bando de consumidor que só pensava em ir em shopping, consumir alucinadamente, fazer valer a tese do Guy Debord, que é a sociedade do espetáculo, a sociedade das mercadorias, onde você tem um produto como esse e a pessoa, venha para mim, a mercadoria chama, venha, compre-me, compre-me, compre, e a pessoa vai lá loucamente, alucinadamente comprar. Isto é a sociedade do espetáculo, que Guy Debord fala, o espetáculo das mercadorias, e foi exatamente isso que os governos petistas fizeram. O processo educacional que visava, sobretudo, a criação de cidadãos, eles deixaram de lado em detrimento de criação única e exclusivamente de consumidores. Deixando de lado esse tipo de formação, aliado aos movimentos eclesiais de base, as bases das quais podiam fazer movimentação social e processo educacional, como as ONGs, etc., ficaram de lado. E aí deu vazão para a direita, que tomou esse espaço e, juntamente com as igrejas evangélicas, tomaram esse espaço e angariaram para si essas pessoas, colocando uma visão neoliberal de mundo, que hoje o resultado está aí. Por isso que eles não querem nada. Dom Lula, Dom Ciro, eles ganham 30 mil por mês agora esperando as eleições. Eles querem sangrar Bolsonaro na CPI, mas deixá-lo governando para assim eles concorrerem às eleições. Isso é uma profunda irresponsabilidade deles enquanto agentes públicos que poderiam muito bem levar adiante a tese do impeachment e se organizar. Eles não querem saber. Acordem, essa esquerda institucional ridícula não fez absolutamente nada para movimentar a sociedade. Poucos movimentos estão tentando fazer alguma coisa e não encontram amparo nos partidos. Todos eles querem chegar ao governo, sabe para quê? Para continuar a pauta neoliberal. Uns mais com neoliberalismo mais mitigado e outros com neoliberalismo mais radical. Mas no fundo é o mesmo. Mas eu não estou dizendo que Lula e Bolsonaro são as mesmas coisas. Não, não são a mesma coisa, são diferentes. Porém, ambos vão continuar no neoliberalismo. Claro, Bolsonaro com essa loucura, que tem projeto muito bem claro e definido, que é um erro, por exemplo, do Lula dizer que ele é um louco. Não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Tem um projeto muito bem delimitado. Eles não entendem isso. Então essa sindemia que está rolando na sociedade vai atingir o seu pico agora, em julho. E o nosso mandrião, sabe o que ele faz? Ele ri. E as esquerdas também, sabe o que elas fazem? Elas ficam nas suas casas, esperando, fazendo lives e tentando convencer a população para 2022, que é o ideal. Uma postura ridícula. A gente trabalhou muito bem aqui a ideia de sindemia, a questão da biopolítica. Por quê? É uma política que visa o controle dos corpos. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O poder de decisão de quem deve viver e quem deve morrer. A gente sabe que dentro de uma sindemia, ela tem cor e classe social, sim.
E aí, o que você diz desse momento agora? Os jornais internacionais dizem que nós estamos vivendo uma apatia. E de fato, porque um partido de esquerda que estava no governo e teve todas as chances para mudar esse cenário completamente, pelo menos num forte processo educacional que visasse uma criticidade dos seus cidadãos, não fez absolutamente nada. Pelo contrário, inseriu as pessoas no neoliberalismo, no consumismo desenfreado, criando um monte de sujeitos alienados e que foram absorvidos hoje pelas igrejas evangélicas, que só pensam em prosperidade e ganhar dinheiro. Nada mais além do que isso. O Deus mercado está aí para salvá-los. É triste esse cenário que a gente está, muito triste, mas a gente tem que levar adiante a bandeira do impeachment. Mostrar os erros, denunciar sistematicamente. Porque só assim a gente consegue levar a mensagem adiante. Aliás, para levar a mensagem adiante, deixe o seu like, aperte o sininho aí com o dedo assim, sem dó. Porque isso tem que levar adiante para as pessoas entenderem o contexto qual absurdo que nós estamos vivendo. Essa esquerda frajuta que quer 2022 correr atrás da gente, eles querem a democracia representativa, eles querem representar o capital, eles querem ser neoliberais, sim. Eles não vão fazer nem sequer uma social-democracia, eles vão ajudar o capitalismo financeiro a avançar ainda mais e se enriquecer desenfreadamente. Só vamos acordar, vamos ver, vamos ser críticos. Este canal aqui é uma filosofia crítica. Não pense que somos gados, não somos. Tá certo? Até mais.